Bom dia, povo de Deus, que a paz seja com todos. Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro. Eu estou passando aqui para compartilhar uma mensagem de fé, de poder e para o seu projeto de vida para o ano de 2025. Eu sei que você pode estar na correria, há quem esteja trabalhando, dirigindo, mas fica aqui comigo, porque eu tenho uma palavra que vai abençoar a sua semana, abençoar a sua casa, suas vendas, suas compras, seus negócios, seu projeto de vida. É muito forte aquilo que eu vou liberar sobre a sua casa agora. Então, me dê 7 minutos da sua atenção. Eu quero ler o que está escrito no livro do Gênesis, capítulo de número 12. O que está escrito? Você que for entrando aqui nesse culto, nessa live, eu peço que você compartilhe. Talvez tenha alguém da tua família que precisa ouvir isso. Tem alguém no seu trabalho, tem um amigo, é alguém do curso que precisa ouvir esta palavra agora. Gênesis, capítulo de número 12. Fala-se do chamado de Deus para Abrão. E quem sabe não é o chamado de Deus agora para você. Chamado para prosperar, chamado para mudar de história. Está escrito: ora, o Senhor Deus disse a Abrão: sai do teu país e da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que te mostrarei. Queridos, Abrão faz parte da 5ª geração. Ele nasceu na Babilônia antiga e o seu pai, que era empresário na área de imagens, seu pai era idólatra. O seu pai, ele tinha centenas de deuses e cada um tinha seu nome para alguma coisa. Mas só que Abrão, ele trabalhava limpando aqueles deuses. Ele cuidava daqueles deuses. Que tinha boca, mas não falava. Tinha olhos, mas não via. Tinha mãos, mas não salvava. E houve um momento na história de Abrão, que pai de um filho, que Deus fala com ele pela primeira vez. E a primeira coisa que Deus fala com Abrão foi falando: sai da tua terra, quer dizer, do teu país, do meio dos teus parentes, para uma terra que ainda irei te mostrar. Então Abrão, ele simplesmente se levanta e sai, porque ele estava cansado de servir a um Deus que nada poderia fazer por ele. Um Deus que não falava, ainda que tivesse boca. Então ele se levanta e fala para a sua esposa que ele ouviu uma voz desconhecida e que ele estava disposto a obedecer aquela voz. E ele sai juntamente com a sua esposa, imediatamente seu filho de criação, Ló, diz: tio, eu quero ir com o Senhor. Eles estão embora. Para uma caminhada de 2.500 quilômetros, da Ur dos Caldeus para Canaã. E durante toda esta caminhada, até chegar à terra que o Senhor lhe havia prometido, Abrão passa por muitos desafios, lutas, provações, mas sobretudo o Senhor era o seu guia, seu provedor. E Deus continuava abençoando Abrão naquela caminhada até a terra que ele lhe havia dado ou prometido. E Abrão, ele marca a sua caminhada construindo 4 altares. Cada altar que Abrão construiu revelava um momento que ele estava vivendo com Deus, revelava como ele estava no momento, e os nomes dos lugares onde ele construiu o altar fala mais do que qualquer palavra humana. 4 altares ele levantou, e eu vou falar aqui em breve sobre os 4 altares que Abraão levantou. E Abraão vai caminhando com Deus. Porque a vida com fé, irmãos,
não é ver para caminhar, é crer para ver. Então Deus pega Abrão e diz: olha, sai, porque eu vou te multiplicar, te abençoarei, farei de ti uma bênção, sê tu uma bênção. E aqui eu já começo a falar algo forte para vocês, porque tem dois tipos de pessoas: aqueles que têm a bênção e aqueles que é a bênção. Porque quem tem a bênção não pode ser a bênção, mas só que quem é a bênção tem a bênção. Você pegou essa? Isso é muito profundo. Quem tem a bênção não pode ser a bênção, mas quem é a bênção, ele tem a bênção. Você pegou essa? Então Deus falou: Abraão, eu vou te dar a bênção, agora ser tu uma bênção. Porque uma pessoa, quando ela tem a bênção, ela se muda de cidade, lá aparece alguém que dá uma cesta básica, aparece alguém que dá uma dormida, aparece alguém que dá um copo com água, e a pessoa até se alegra dizendo: uau, graças a Deus, olha, Deus está me abençoando. Mas só que quando a pessoa ela é a própria bênção, ela muda para o deserto floresce. Ela muda para a cidade começa a prosperar. Ela começa a mudar a sua geografia. Porque a bênção não está à sua direita, à sua esquerda. A bênção está onde ele chega. Abraão ouviu da boca de Deus que ele era a bênção do lugar que ele chegasse. E é sobre isso que você tem que colocar no seu projeto de vida, na sua cabeça, que você não pode viver correndo atrás de bênção, até porque isso não é bíblico. A Bíblia fala que se você atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado de guardar aquilo que Ele te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará. As bênçãos virão para te alcançar. Quer dizer, para ser bênção tem que me alcançar. Então a sua postura a partir desse momento, você que me assiste, você não precisa ficar correndo atrás de campanha, correndo atrás de bênção. Você é a própria bênção. Você tem que ser a própria bênção da sua empresa, do seu trabalho. Você tem que fazer a diferença nesse lugar. Então Abrão, ele era a bênção de onde ele chegava. E ele seguiu com Ló. E ele caminhando e Deus mostrando, Deus lhe revelando. Eu acredito, porque Ló, ele andava por vista. E Abrão, por visão. Você sabe qual é a diferença de andar por vista ou de andar por visão? Ló, vista, Abraão, visão. A pessoa que anda por vista, todo lugar que der sombra é o seu lugar. Todo lugar que tiver pão é a sua casa. Todo lugar bonito é o lugar da sua promessa. Todo lugar agradável é o meu lugar. É por isso que Ló, quando foi escolher, ele ficou procurando um lugar bonito e ele foi parar em Sodoma e Gomorra. Lembra dessa história? Por que ele foi parar ali? Porque ele era movido por vista. Abrão, ele passou por muitos lugares bonitos e ele não parou. Tem uma passagem na história de Abrão que ele passou em um lugar que tinha 80 palmeiras, lugar bonito, muita água, muita comida, tudo de bom, muito fresco, rio. E alguém falou: é aqui? Ele: não. Porque esse lugar é bom. Mas só que não é o lugar da minha visão. Se você pode estar num lugar maravilhoso. Se não for o seu lugar, você não vai prosperar ali. Se não for o lugar que Deus te deu, você não vai romper ali. É por isso que você tem que ter uma visão de Deus e seguir aquela visão na risca. Porque o lugar da visão de Abrão, era um deserto. Era um lugar, todavia, mais quente, difícil. Mas não tem problema. Se é o lugar da visão, é ali aonde eu tenho que chegar. Você pegou essa? Não é forte? Então Abraão continua caminhando. Chegou um momento que Abraão já tinha andado tanto com Deus, que a sua fé em Deus estava lá em cima. Mas houve um dia que o Senhor fala assim: Abrão,
sai de dentro dessa tenda. Sai de dentro dessa tenda. E foi nesse período que Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de uma multidão. E Deus leva Abraão é a mesma pessoa, só muda a quantidade de filhos. E fala, Abraão, sai da tenda. O porquê sair da tenda? Porque assim como a casa dos pais, o seu país, era a sua limitação, às vezes o homem luta e fica preso dentro de uma tenda. Abraão estava limitado dentro daquela tenda. E o Senhor fala, sai de dentro dessa tenda, Abraão. E quando Abraão está se arrumando para sair da tenda, eu imagino Deus olhando os céus, e Deus começou a tocar nos céus, colocando estrela. Eu acredito que Abraão nunca viu tanta estrela na sua vida como nesse dia. E Deus fala, Abraão, conta as estrelas. Cada estrela que os teus olhos verem, Abraão, é um filho que eu vou te dar. Eu imagino, irmãos, Abraão levantando os seus olhos e apontando para as estrelas e começando a contar. E de repente ele começa a ver as estrelas. Ruth, Noemi, Boaz, Jessé, Davi, Salomão, os reis que saíram dele, os príncipes, as tribos, sua descendência. E ele vai vendo aquelas estrelas, e no final das estrelas, ele vê uma estrela maior, e aquela estrela é Jesus. E de repente ele começa a se alegrar com tudo aquilo que ele está vendo. Aí você diz assim, isso não é bíblico, pastor. A Bíblia diz que Jesus estava pregando e falando a respeito de Abraão, e alguém diz, quer dizer que você é maior que Abraão? E Jesus fala, vocês não sabem de nada. Abraão, ele viu esse dia aqui e se alegrou-se. Então Abraão viu Jesus 3.000 anos antes de Jesus nascer. Isso é muito forte, isso é violento. E depois que ele olha as estrelas, que ele vê as nações que sairão dele, Deus fala, Abraão, agora olha para o chão e conta os grãos de areias. E Deus fala, Abraão, conta. Esses aqui, Abraão, não vão sair de ti. Serão povos, serão pessoas que vão ouvir a história, a sua história, e vai querer o Deus de Abraão. Aquele ali é o Marcos, aquele ali é o Pedro, aquela ali é a Rosa, aquela ali é a Maria, aquele ali é o José. Cada grão de areia, Abraão, serão alguém que vai dizer que é teu filho por tua fé, por tua obediência. Então quando Abraão, ele olha os céus, ele vê aquilo que vai sair dele, ele olha para a terra e ele vê aquilo que virá a ele, ele se alegra. Ele se alegra porque, irmãos, Abraão viu Jesus. Isso aqui é muito forte. E quando Abraão volta para a tenda, ele não volta mais o mesmo homem. Ele volta engravidado. Ele volta cheio. Sabe por quê? Quer mudar de vida? Veja onde você quer chegar. Você precisa ver aonde você quer chegar. Ontem eu perguntei no culto, Felipe, quem aqui deseja, quem aqui sonha no seu projeto de vida sonhar um carro novo? Várias pessoas levantaram as mãos. Isso, eu fui lá e perguntei assim, dizendo, ô meu irmão, qual o carro que você quer? Qual o modelo? Qual o ano? Várias pessoas falaram assim, eu não sei, eu quero um carro. Deus não vai agir nesse projeto de vida. Deus, ele honra quem sabe o que quer. Deus, ele honra quem tem uma visão da casa pronta, ainda que não tenha um terreno. Deus, ele honra quem vê antes. Se Abraão viu Jesus 3.000 anos antes de Jesus vir ao mundo e se alegrou-se, imagine você que está aí sonhando com a casa, não sabe nem quantos cômodos vai ter essa casa, se vai ter garagem ou não. Projeto de vida é para isso. Se projete. Como vai ser o seu ano de 2025? Olha, o Felipe colocou, eu quero meu primeiro carro, um HB20, ano 2022,
carro branco. Isso é um projeto de vida. Isso é um projeto, eu vou até fixar isso aqui. É sobre isso, irmão, que eu estou tentando que você entenda. Deus gosta de pessoas, irmãos, pessoas que já definiram o que querem, pessoas decididas. Porque uma pessoa que não tem um projeto de vida definido, sabe o que vai acontecer? Todo dia ele vai mudar uma coisa no projeto. Você pode entrar, já entrei em casas que a pessoa falou assim, o que é isso aqui? Não, aqui era uma porta, virou uma cozinha, aqui era um quarto, virou uma sala. Sabe por quê? Levantaram sem projeto. Aí vai vendo e vai mudando. Projete o seu ano de 2025. Aquilo que você vai lutar por esse ano, escreva sua carta para Deus. E você que está me assistindo em algum lugar no mundo, na Igreja Quadrangular do Santo Antônio dos Prazeres, todas as quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, estamos na campanha Projeto de Vida para o ano de 2025. A igreja está orando 3 horas da manhã, está em jejum. Sabe por quê? Nós vamos pegar os nossos projetos, vamos colocar na mão de Deus. Dizer, agora é contigo, Deus. Eu consagrei, a gente vai ter uma vigília na igreja, uma vigília no monte. Sabe por quê? Nós vamos chegar bem definidos no altar. Dizer, Deus, está aqui, ó, tudo claramente o que eu quero. E Abraão fez isso. Ele voltou para a tenda com tudo certo, ele tinha visto. Era só caminhar. E Deus muda o nome dele, Deus lhe promete um filho. Chegou um tempo que Deus mandou os anjos lá na tenda de Abraão e ele sai. E o Senhor anuncia que ele seria pai. Chegou a hora. E Sara, ela ouve do canto da porta e ela começa a sorrir. Engraçado, né? Que mulher gosta de estar ouvindo, né? A mulher tem um ouvido bom, né? E aí, irmão, enquanto ela está ouvindo Abraão falando com Deus, por intermédio dos anjos, o Senhor fala, o nome do seu filho será Isaac. Sabe por quê? Assim como Sara estava rindo, eu agora vou rir de vocês quando 2 vovôs tiver com o filho nos braços, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Isaac significa Deus sorrindo de Abraão e de Sara, os velhinhos com criança no colo. Agora imagine comigo, Abraão fora da tenda e Sara dentro de casa ouvindo. Imagine que Sara falou assim, rapaz, vou logo tomar meu banho, me arrumar. E Abraão lá fora da tenda dizendo, 40 anos que eu não toco nessa nega véia. Eu imagino Abraão entrando dentro de casa com um olhar maldoso. Nega véia. E ela olhando para ele, o que é que você tem, Abraão? Abraão. Ah, gente, vamos sorrir, que é melhor que chorar. E naquele dia, Abraão se despede da sua juventude e Sara concebe Isaac. Deus cumpre a promessa. Deus cumpre a promessa. Se Deus te fez uma promessa, vá dormir. Ó, Rosa pegou aí, ó. Se Deus te fez uma promessa, vá dormir tranquilo. Explicar direitinho, o irmão não achar que eu estou mandando ele ficar dormindo, esperando acontecer. Estou dizendo para você ficar em paz. Então, passou-se um tempo, Deus sem falar com Abraão, deixou Abraão curtir o filhão, se divertir. No capítulo 22, a seguir, Deus aparece, fala, Abraão. Eu imagino Abraão, porque Deus falou que Abraão era seu melhor amigo. Abraão, vou falar uma coisa forte. Abraão era o único amigo que Deus tinha na terra. Isso é forte. Eu imagino, como é que amigo conversa? Na intimidade. Abraão, nunca mais eu tive aqui. Ô, meu pai, tá bom demais. Olha, Isaac não tá aí, ó, grandão. Tá forte, tal. Não casou ainda. E aí Deus fala assim, Abraão, eu quero te pedir algo. É uma oferta, Senhor? Não é uma oferta, Abraão. É um sacrifício. Que sacrifício, Senhor? Eu quero o seu tudo, Abraão. Eu imagino Abraão falando, Senhor, o Senhor me enriqueceu tanto.
Vai ser dias para eu sacrificar tudo isso. Eu imagino Deus falando, não, Abraão, não é vaca, não é boi, não é carneiro, não é ovelhas. Eu quero Isaac. Irmãos, Deus pediu Isaac a Abraão. Abraão esperou 100 anos para receber esse menino. E Deus desce na tenda e pede Isaac. Isaac olha para Deus e fala, tudo bem, Senhor. O Senhor falou, vou te mostrar um monte. Você vai caminhar 3 dias e eu vou te esperar lá no monte para receber Isaac de sacrifício. Abraão foi o maior construtor de altar da Bíblia. Ele sabia como funcionava o sacrifício. Ele teria que matar o seu filho para Deus. Mas sabe o que é que Deus queria fazer com Abraão? Deus estava aplicando, irmãos, o desapego. Porque no momento que Abraão entregou Isaac, revela que Abraão amava mais a Deus que Isaac. E às vezes, Deus nos pede coisas para nos mostrar aonde está o nosso coração. Para aplicarmos o desapego. É por isso que tem pessoas que não vão para o altar. É por isso que tem pessoas que não dão nada a ninguém, que não faz o bem a ninguém. Tem pessoas que não ofertam, não sacrificam, não dizimam. Sabe por quê? Elas estão apegadas. E quem está apegado ao pouco não pode ter o muito. Quem está apegado a coisas que não resolvem a sua vida, jamais vai colher algo que pode resolvê-la. Você pegou essa? Então Abraão levanta-se cedo, não conta nada a Sara, porque senão a velha ia fugir com o menino. Menino não, com o homem. E ele chama 2 servos e caminha 3 dias para o Monte Moriá. Quando se fala esses 3 dias, é o tempo que Deus está dando para você desistir. É o tempo que você tem para negar sua fé. Você pensa que esses 3 dias de Abraão caminhando em direção ao lugar do sacrifício, que Deus já lhe tinha mostrado, foi um tempo de muita reflexão. Ele refletindo, tudo que eu vivi com Deus, e agora eu vou entregar o meu único filho. Mas sabe de uma coisa? Abraão já tinha caminhado tanto com Deus, ele já era tão amigo de Deus, que não tinha limites para a sua fé. Abraão amava a Deus. E de repente, de longe, ele vê o Monte Moriá. Ele chama os seus 2 servos e diz, ficai aqui, porque eu vou subir como o garoto. Após adorarmos, voltaremos. Quer dizer, para quem é da fé, sacrificar é adoração. Ele estava indo adorar, você entende isso que ele falou? Ele estava indo adorar a Deus. E de repente ele começa a subir aquele monte, em média 5, 6, 7 horas de subida. E chega no meio do monte e o seu filho fala, pai, o cutelo está aqui, o fogo está aqui, a lenha está aqui. Mas só que aonde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão levanta seus olhos para os céus lacrimejados, porque não chorando, diz, filho, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Aonde quer que você esteja ouvindo da minha voz, levante as suas mãos, por favor, e diga assim, Deus proverá. Ei, Deus vai prover o dinheiro desse financiamento, Deus vai prover o dinheiro desse cheque, Deus vai prover o dinheiro dessas contas, Deus vai prover essa porta aberta, Deus vai prover esse milagre. Nunca diga não tenho, diga Deus proverás. Nunca diga não posso, diga Deus vai prover. Nunca diga é impossível, diga Deus proverás para si. Você pegou essa? Pegou mais uma? E quando ele chega no cume do monte, ele prepara o altar, ele prepara a lenha, e ele revela a Isaac que o sacrifício era ele. Quando as pessoas pregam esse texto, elas dizem que Isaac era uma criança. Isaac não era uma criança. Isaac tinha consciência para correr, para fugir. Há teólogos que defendem que ele tinha 33 anos, a idade de Jesus.
E Abraão disse, Deus me pediu você, filho. E ele se permitiu a seu próprio sacrifício, como está em Romanos 12, sacrifício vivo. E de repente Abraão dá 7 passos para trás, e ele vem com o cutelo chorando, coloca a mão sobre o rosto do seu filho, e quando ele vai tentar contra a vida do seu filho, a Bíblia diz que Deus grita, Abraão! Deus grita, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Agora eu sei que me temes, que me amas. E Deus fala emocionado. Eu juro por mim mesmo, Abraão, que abençoarei a tua descendência. Eles vão dominar o território dos seus inimigos. Aonde eles pisarem, eles vão prosperar e vão dominar esse lugar. Irmãos, Deus ele jurou por ele mesmo, porque Deus não conhecia nem vai conhecer ninguém maior que ele. Deus é tão grande que nem para cima ele olha. Para quê? Se em cima só tem ele. Deus é muito poderoso. E quando Abraão olha para o lado, está lá um cordeiro. Então, Abraão tira o seu filho Isaque e coloca Jesus. Deus tira Isaque e coloca Jesus. Sabe por quê? Se Abraão deu seu único filho por Deus e para Deus, se Deus não desse seu único filho por nós, ia dizer o quê? Que Abraão é mais justo que o próprio Deus? Então, neste exato momento, Abraão está forçando a Deus dar Jesus por nós. Porque Abraão, um homem, ele deu seu único filho para Deus. E naquele momento, Deus deu seu único filho por todos nós. Ele teve a certeza ali. Parece loucura, mas é muito forte isso. Então, ele coloca o cordeiro que representa Jesus e oferece em sacrifício. E agora, Abraão, ele não tem mais uma promessa. Ele agora tem um juramento que Deus vai honrar os seus filhos. A Bíblia, ela tem milhares e milhares e milhares de promessas. Mas a promessa, ela depende muito de quem a ouve para se cumprir. Se hoje você sair agora e for num cemitério, não existe um lugar que tenha mais promessas no mundo que o cemitério. Num cemitério tem CDs que nunca foram gravados, músicas que nunca foram cantadas, casamentos que nunca foram celebrados, casas que nunca foram construídas, carros que nunca foram dirigidos, viagens que nunca foram feitas. O cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque pessoas que foram covardes, elas morrem e enterraram consigo os seus projetos. É por isso que você que está vivo, que está me ouvindo, faça de tudo para realizar o seu projeto de vida. Leve a sério o seu projeto de vida. Cumpra ele. Todos os dias, ore por ele. Apresente ele a Deus. Se esforce, saia de casa decidido a correr atrás das suas coisas. Porque Deus há de te honrar. Amém? Alguém não amém? Então, a palavra promessa, ela depende muito de mim para se cumprir. Mas a palavra juramento, o homem não pode jurar, só Deus pode jurar. Porque se jurou, é obrigado a cumprir. Então Deus está dizendo assim, eu sou obrigado a cumprir esta palavra, Abraão. Que eu vou abençoar os teus filhos. Então Abraão subiu o Monte Moriá com uma promessa. Sendo uma bênção. Mas ele desce do Monte Moriá sendo um juramento de Deus. Que abençoaria todos os seus filhos e todas as nações que viessem a ele em nome de Abraão, através de Abraão. Escute isso, estou concluindo. Quando Abraão, ele desce do monte, ele não é mais o mesmo homem. Há um juramento sobre a sua cabeça. Há algo irrevogável. Porque quando é a bênção, você pode ver, tem casais que eles são abençoadíssimos, mas seus filhos são perturbados. Porque a promessa que Deus faz para mim tem muito a ver comigo. Mas o juramento é algo que começa em mim e vai terminar no último descendente meu. Então se prepare, porque no dia 8 de dezembro, você
vai subir no altar com todas as promessas que Deus te fez. E vai descer do altar com um juramento que Deus vai cumpri-la. Que se ainda que você morra, Deus vai cuidar da sua família, não vai faltar nada para ninguém. Abraão morreu. E hoje você pode ver que Deus cuidou dos judeus. Aproximadamente 19 milhões de judeus espalhados ao redor do mundo. Veja que há poucos anos atrás eles não tinham nenhuma nação. Quando deram o deserto para eles, em 80 anos eles frutificaram no deserto. Eles são responsáveis por 45% da riqueza do mundo. Dubai é dos filhos de Abraão. Todos os povos do Oriente, as riquezas do Oriente, era de Abraão e Deus deu para os seus filhos. Deus cuida dos filhos de Abraão até hoje. Sabe por quê? Esse é o poder de um juramento feito por Deus. Eu não quero promessa. Eu quero um juramento, Deus, que o Senhor vai honrar minha família. Eu não quero uma promessa que o Senhor vai me curar. Eu quero um juramento que o Senhor vai me curar. Eu não quero uma promessa que o Senhor vai me prosperar naquilo que eu faço. Eu quero que o Senhor jure que vai me prosperar. Eu não quero uma promessa que o Senhor vai me levar a vários lugares. Eu quero que o Senhor me jure que o Senhor vai cumprir esta palavra. E quando é que eu ouço essa palavra? Eu juro. No momento que eu aplico o desapego. No momento que eu não tenho medo de sacrificar. No momento que eu subo ao altar para entregar tudo que Deus quiser de mim. Só vai viver o juramento quem não tiver medo do altar do sacrifício. Só vai ser juramentado quem não tiver medo de entregar o seu Isaac para Deus. Isso aqui é muito forte. Você escolhe promessa ou juramento. A promessa todo mundo tem. Na igreja, no presídio, no hospital, nas ruas. Todo mundo tem uma promessa de Deus. Agora, juramento é apenas para aqueles que sobem o Monte Moriá e entregam o seu Isaac para Deus. Se você tiver coragem de entregar o seu Isaac, de sacrificar, jejuar, se consagrar para Deus, entregar tudo por tudo, você vai ouvir da boca do Espírito Santo: eu juro que eu vou te honrar. Não vai te faltar nada. Vou abrir portas, vou abrir caminhos. E você que está me assistindo agora, você já tem o seu projeto de vida? Você já se projetou? Procure alguém da igreja do Evangelho Quadrangular. Procure, se você mora em Feira de Santana, você pode pegar na nossa igreja, na minha mão, quarta, sexta e domingo. E você vai pegar lá e vai escrever o seu projeto de vida. Você vai se consagrar. Você vai buscar, irmão. Você vai buscar por tudo que está dentro de você. Porque 2025 será o ano do seu projeto de vida. Olha, você sabe como foi o meu primeiro projeto de vida? Eu era criança, não, adolescente. Minha mãe, ela falou assim: meu filho, tem uma campanha na igreja chamada Projeto de Vida. E todo mundo pedia alguma coisa. Eu falei assim: minha mãe, eu quero ser pastor. Até me arrependo, né? Eu quero ser pastor, coloca aí. Ela me chama de José, que meu nome é José Marcos. José quer ser pastor. Todo mundo pedindo. E daquele ano para cá, todo mundo lá fazia o seu projeto. E 90% das coisas que eu já pedi a Deus foi um projeto de vida. E Deus me deu muito mais do que foi pedido. Efésios 3:20. O Deus do infinitamente mais. Você precisa se projetar. Você quer saber mais sobre projeto? Vou falar isso aqui para não ficar muito grande a live, para que os irmãos não desistam de assistir lá no YouTube ou no TikTok. Escute isso. Um dia eu estava fazendo a planta de uma construção e eu contratei um engenheiro, um arquiteto e uma equipe. Tem uma equipe que vai lá e faz fotos do terreno, alguma coisa assim, não sei o nome, não recordo o nome. E quando eu passei pelo engenheiro, pelo arquiteto, ela me deu a planta da casa, ela me deu a casa pronta em 3D. E ela falou assim: olha, aqui nós conseguimos saber quantos arcos de cimento vamos gastar, o tanto de bloco, o tipo de ferro. Então, ela começou a me explicar, ela me mostrou a casa pronta, como seria pronta, antes de eu nem limpar o terreno. Isso é um projeto, gente.
Se eu ficar 10 anos sem colocar um bloco lá, não tem problemas. O dia que eu quiser voltar é só olhar no projeto. Porque o homem que não tem um projeto, qualquer lugar é lugar. E eu vou dizer uma coisa para você. Antes de você quiser qualquer coisa, andar com pessoas, vê se elas têm projeto. Porque alguém que não tem projeto vai acabar com você. Alguém que não sabe onde quer chegar, não tem sonhos, não tem desejo de crescer, vai atrapalhar a sua vida. Então se projete. Você que é de Feira de Santana, nós estamos vivendo isso. Quando chegar no dia 1º de dezembro, do dia 1º ao dia 8, teremos cultos todos os dias de projeto de vida. No sábado, teremos uma vigília no monte. Tudo em prol do projeto de vida. 2025 é o ano, irmãos, que Deus vai ser glorificado nas nossas vidas. Tá certo? Você tem um projeto de vida? Então traga ele nessa quarta-feira e nesse domingo para nós orarmos. Eu até orientei o pessoal ontem nos 2 cultos. Quem tem um projeto de vida, pastor, meu projeto de vida é uma casa. Pegue uma folha de ofício, desenhe essa casa, desenhe esse carro. Se é um casamento, desenhe a sua família feliz, quantos filhos você quer ter. Se é uma viagem, desenha, escreva. Porque está escrito, escreva a visão em letras grandes, para que aqueles que passarem devagar vejam, e quem passar correndo também veja. Você pegou a visão? Então escreva seu projeto de vida. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te apresento esse povo, esses filhos de Abraão, que ouviu a tua palavra. Abençoa, prospera, abençoa o projeto de vida do teu povo. Que essa palavra venha se apoderar deste homem e dessa mulher. E que o Senhor cresça cada vez mais dentro de nós. Abençoa a igreja, abençoa as colunas, abençoa os teus filhos. Essa oração eu te faço no nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar a live salva. E se você quiser, compartilhe com alguém. E se você desejar receber o projeto de vida, quarta-feira agora, às 19h30, você pode receber na nossa igreja, que está na Avenida Antônio Sérgio Carneiro, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, aqui em Feira de Santana, Bahia. No domingo, 9 horas da manhã, se você vir às 9 horas, vem em jejum, e especialmente às 19 horas. No domingo, dia 24, estaremos com a Madrugada de Jó. O culto vai começar às 4 horas da manhã. Vai ser um culto forte, uma Madrugada de Jó. E traga seu projeto de vida. Vai ser bênção pura, tá? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Ficam todos em paz.